dia, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer uma aula para retirar as dúvidas de português, que eu percebi que vocês ficaram com muitas dúvidas ontem no Meet, tá? Então, a gente já teve uma aula sobre pronomes lá na sexta-feira. Ontem a gente fez um Meet e hoje eu vou falar novamente sobre o assunto e a gente vai botar correção novamente no quadro para ficar bem claro para quem perdeu alguma coisa. Combinado? Então, olha só. Não precisa copiar isso, é só para lembrar. Nós estamos estudando classes de palavras. Certo? Lembra até que eu brinco sempre, são classes de palavras, diferente da classe da ordem que a gente estuda em matemática. É o mesmo nome, mas é outra coisa. Aqui é uma classificação de palavras, certo? É a função que a palavra tem no contexto, na frase, no texto, certo? Então vamos lá. A gente já estudou substantivo. A gente também já estudou artigo, já estudou adjetivo e locução adjetiva, já estudou interjeição e vimos que a interjeição é diferente da onomatopeia, né? Que a onomatopeia é uma outra coisa, a onomatopeia é uma figura de linguagem, interjeição é uma classe de palavras. Ok? Agora a gente vai estudar pronomes, que também é uma classe de palavras. Qual é a função do pronome na frase? Ele substitui o nome. Aí eu boto o nome para a gente lembrar de pronome. Substitui o nome. O que é o nome? O nome é o substantivo. Então, ele me ajuda, quando eu vou escrever um texto, a não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. Aí eu vou falar assim, Maria saiu de casa para fazer compras. Maria entrou no supermercado. Maria comprou banana. Maria gosta de banana. Maria... Não vou ficar falando Maria o tempo inteiro. Então eu vou botar Maria saiu para fazer compras. Ela entrou no supermercado, comprou banana. Ela gosta de banana. Ok? Então, o ela é um pronome pessoal do caso reto e substitui o pronome Maria. Ficou entendido? Tomara que sim. Então, vamos lá. Agora, a gente vai lembrar, porque aí algumas crianças me falaram assim, tia, a gente não estudou isso antes. Então, e o livro fala assim, como vocês já estudaram e tal, né? Então, se não estudou antes, vamos estudar agora, ok? Esquece o antes, a gente estuda agora. Então, o que vai acontecer com os pronomes? Já entenderam isso, que é uma classe de palavras, tá? Então, o que vai acontecer com os pronomes? Primeiro eu vou ter o pronome pessoal, que são os que a gente vai estudar agora. Pronome pessoal. Pronome pessoal tem a ver com pessoa, certo? Que pessoa? A pessoa do contexto. Então, ó, pronome pessoal. Que pessoa é essa que eu tô falando? É a pessoa da conjugação do verbo, é a pessoa da frase, é a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, ok? Não é uma pessoa qualquer, não é o João, a Maria, o José, não, eu estou falando de gramática. Então, eu estou falando de primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Quando eu falo assim,
Se o texto está em primeira pessoa, o narrador é personagem. Porque se ele falar assim, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, olha, eu, primeira pessoa do singular. Então ele é um narrador personagem. Ajuda a gente até a classificar o narrador do texto, tá? E eu tenho isso tudo também no plural. Primeira pessoa do plural é quando sou eu e mais alguém, certo? Segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Vamos pensar agora então qual é a função dessas pessoas. A primeira pessoa é quem fala. Então a primeira pessoa é quem fala. Sempre é quem está falando. Eu estou aqui. Nós estamos estudando português. Nós, primeira pessoa do plural. Ok? É quem está falando. A segunda pessoa é com quem eu falo. Aí foi o que eu expliquei na aula de sexta-feira. A segunda pessoa do singular é um tu. E nós, cariocas, usamos o tu com uma conjugação verbal errada. Mas já é aceito socialmente. Então, às vezes, você vê a pessoa perguntando assim, tu vai na festa? É com quem eu falo. O certo seria, tu vais. Lá no sul, na região sul, usa-se corretamente. Em Portugal, usa-se muito a segunda pessoa do plural. Tá? Mas aqui no Rio de Janeiro, é uma questão de regionalismo, o tu é usado algumas vezes com a conjugação errada, certo? Gramaticalmente, formalmente falando, está errado. Coloquialmente, é aceito na sociedade carioca que você fale, tu vai, tu trouxe o trabalho, né? A gente fala assim, mas não é. Tu trouxeste trabalho, certo? Seria o correto. Mas tudo bem, a segunda pessoa é com quem eu falo. A terceira pessoa é de quem? De quem eu falo. Quando eu chego e falo assim, Maria tá com uma febre. Maria é a terceira pessoa. Eu posso falar, ela está com uma febre, certo? Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa. Primeiro, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, que sou eu e mais alguém. Vós, que são vocês. Por isso que a gente usa o você. O você, ele tem uma história longa de vossa mercê. Antigamente se falava vossa mercê. Aí as pessoas que tinham mais dificuldade para falar um português formal falava vós me ser e passou a ser você. E a gente usa muito o você, mas o você não é pronome pessoal, do caso reto, tá? Aqui é o vós. E aqui eles ou elas, de quem se fala. Ok? Muito bem. E aí a gente vai falar então de 3 tipos de pronome pessoal. O do caso reto, o do caso oblíquo e o pronome possessivo, pessoal possessivo. Não, é isso mesmo? É possessivo ou é distratamento? Deixa eu ver. É possessivo. É isso mesmo. Possessivo. Sim, possessivo de posse, daquilo que eu possuo, daquilo que tu possuis, daquilo que ele possui, certo? Então, possessivo. Aí é fácil, não precisa copiar, quando eu falo que não precisa copiar, porque tá aqui, ó, no livro, na página 27. Então, olha só, pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Do plural, nós.
vós, eles ou elas, ok? Aí ele dá aqui o oblíquo. O que a gente vai encontrar do oblíquo? Não tem aqui. Tem aqui do oblíquo. Ó, meu... Não, aqui é o possessivo. Meu, do tu, teu, do ele, seu, do nós, nosso, do vós, vosso e do eles, seus. Certo? Aí aqui na página 27 de novo vai ter os oblíquos. Aí o que é o pronome oblíquo? Fica assim uma dúvida. O pronome oblíquo, ele... O que é oblíquo? Quando a gente fala assim, uma visão oblíqua. É uma visão inclinada, é uma visão de lado, né? Então, quer dizer, aqui é o pronome pessoal do caso reto. Ele vem e diz diretamente quem é. O oblíquo, ele aparece uma letrinha antes da palavra, ou uma letrinha depois da palavra, ou duas letrinhas no meio da frase. Ele tá meio assim escondido, mas ele diz de quem é, tá? E aí você vai ter no eu, me, mim, comigo. Certo? Tá acompanhando comigo aí nessa tabela? Ó. No teu, te, ti, contigo. No seu, que é do ele e do ela. Se, si, consigo. O, a e lhe. Né? Entregar-lhe. É para ele. Certo? Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles e elas, se, si, consigo, os, as e eles. Ok? Ai, tia, é muita palavra pra gente gravar. É, eu sei. Mas calma, a gente só tá começando a estudar isso. Vocês vão estudar isso a vida inteira. Então, não se preocupem, não vai ser uma coisa tão difícil assim. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, ontem a gente fez a correção da página 24 até a página 29, número 9, que muita gente me deu o golpe e não tinha feito o número 9, mas agora já fez, certo? Então, vamos fazer a correção. Eu vou colocar aqui no quadro para ficar fácil de conferir, porque aí vocês podem pausar o vídeo. Combinado? E também o Meet está gravado, tudo direitinho, para quem quiser assistir como é que foi a nossa correção. Apesar da internet ter caído no final, a gente conseguiu corrigir tudo, tá bom? Mas vamos novamente para poder ficar bem estudadinho. Na página 24 a gente não tem exercício. Então, só para localizar, a gente está no C2, página 25, número 4. No número 4 aparece assim: leia as frases abaixo e observe as palavras em destaque. Essa é a minha família. Eu adoro brincar com a minha tia. Letra A. A pergunta é: quem é o eu do texto? Você sabe quem é o eu do texto? Você sabe o nome dele? Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber gramaticalmente. Então, quem é o eu do texto? Letra A é a primeira pessoa do singular. Certo? Então, o eu do texto é a primeira pessoa do singular. É a pessoa que tem uma família, que gosta da família e que tem uma tia que ele também gosta. Ok? Que ele gosta de brincar com a tia. Quem é, a gente não sabe, tá? Mas a gente sabe que é o eu, mesmo não tendo a palavra eu,
Por que que a gente sabe? Até tem o eu adoro, mas no início a gente sabe pelo minha. Se é minha, se refere a eu, tá certo? Então vamos lá, agora a letra B. Leia o mesmo trecho com algumas modificações. Essa é a nossa família. Nós adoramos brincar com a nossa tia. Qual foi a palavra usada no lugar do eu? Foi a palavra nós, que ela se refere à primeira pessoa do plural. Por que ela é a primeira pessoa também? Porque eu estou junto. Nós sou eu e mais alguém. Então é a primeira pessoa. Nós adoramos brincar com a nossa tia, certo? Então é a primeira pessoa do plural. Muito bem. Número 5. Vamos lá. Substitua as palavras em destaque nas frases pelos pronomes do quadro. Só tem pronome pessoal do caso reto. Ela, nós, eles e ele, certo? Então, letra A. Minha tia Marieta, meu avô Carlos e meu primo André vieram à minha casa. Esse pessoal todo eu posso substituir pelo pronome eles. Então, vamos lá. Eles vieram à minha casa. Tia, posso escrever só eles? Não. Quarto ano, tem que escrever a frase inteira. Vamos parar de preguiça. Vamos lá, então. Letra B. Meu irmão não foi à festa. Qual o pronome que eu posso usar para substituir meu irmão? Ele. Então, ele não foi à festa. Letra C. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão fomos à feira. Essa gente toda junto comigo, eu vou substituir pelo nós. Então, nós fomos à feira. Letra D. Minha mãe adora cozinhar. Quem adora cozinhar sou eu? Não, é a minha mãe. Então, ela adora cozinhar. Só pra gente confirmar aquela história do primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, olha só, ó. Eles vieram à minha casa, de quem eu falo, eu estou falando de alguém. Ele não foi à festa, de quem eu falo, terceira pessoa também. Nós fomos à feira, é quem fala, primeira pessoa do plural. Ela adora cozinhar, é de quem eu falo. Ela pode nem estar presente, mas eu estou falando dela. Então é de quem eu falo, terceira pessoa do singular. Ok? Vou sair da frente um pouquinho para vocês poderem dar um pause e a gente apaga para continuar. Continuamos na página 25? Não, vamos para a página 26. Vamos lá, então. Página 26. Na verdade, começa na página 25, mas a resposta vai para 26. Né? É o número 6. Número 6, letra A. No número 6, ele pega uma parte do texto do pega-varetas. Né? Então, ele vai falar, pegue uma folha de papel para anotar a pontuação.
Fazê-lo, preste atenção nesse lo, é opcional, mas será necessário anotá-la se quiser que o jogo dure mais de uma rodada. Peça para alguém jogar com você. São necessárias ao menos 2 pessoas para jogar o pega-varetas, mas é possível fazê-lo com mais participantes. É um excelente jogo para crianças e adultos. Então, é possível jogar com seus pais, irmãos ou amigos. Abra as mãos para soltar as varetas. Deixe-as cair sem interferência. Quando todas elas entrarem em contato com a superfície, o jogo já pode começar. Você ganhará pontos sempre que remover uma vareta. Se estiver anotando a pontuação, terá que escrevê-la após cada rodada. Então, vamos lá. Identifique o pronome pessoal do caso reto e o pronome possessivo que aparecem no texto. Então, pronome pessoal do caso reto, elas, pronome possessivo, seus. Ok? Então, elas entrarem em contato com a superfície e seus pais, irmãos ou amigos. Letra B. A quais substantivos esses pronomes se referem? Então, elas se refere a varetas. E seus se refere a pais, irmãos e amigos. Certo? Ele está se referindo a esses substantivos. No número 7, a gente tem uma tabela com 3 linhas e 3 palavras. Tem assim: anotar, lá, deixe-as e escrevê-la. Aí na coluna do meio ele quer o termo que foi substituído por esse pronome oblíquo. Olha só, não falei para vocês que o pronome oblíquo aparece às vezes assim, um pedacinho depois da palavra? Aqui, lá, as, lá. Então, qual foi? Anotá-la é a pontuação. Deixe-as são as varetas. E escrevê-la também é a pontuação. Qual é a classificação dessas palavras? São todas substantivos. Por quê? A gente já não falou que o pronome ele substitui o substantivo? Então são todas substantivos. Certo? Ficou entendido agora? Essa foi uma das questões que ficou confusa ontem no início, né? Então, olha só. Pontuação, varetas e pontuação. Esse pronome aqui, esse pronome oblíquo, lá, se refere à pontuação. Anotá-la ou anotar a pontuação. Mas para não falar sempre, senão ele ia ter que fazer assim. Você pode anotar a pontuação. Você tem que escrever a pontuação. Então, para não ficar repetindo a palavra pontuação, ele usa o pronome. Ok? Ficou entendido agora? Muito bem. Aí, depois tem a número 8 na página 27. Vamos lá, já saí da frente. Pronto. Na página 27, então. Número 8.
Vamos lá. Agora leia as frases. Foi aquele que as frases todas começam da mesma forma. Todos ficaram surpresos quando. Aí a parte que a gente vai sublinhar, que é a letra A, vai ser o que eu vou escrever agora, tá? Então sublinhe nas frases as partes que são diferentes quando comparadas entre si. Então vou escrever só um início e aqui eu vou escrever, vou até mudar de cor para ficar mais claro. Então olha só, todos ficaram surpresos quando o rapaz se levantou e saiu. Todos ficaram surpresos quando eu me levantei e saí. Todos ficaram surpresos quando nós nos levantamos e saímos. Ok? Então ele pede para a gente sublinhar nas frases as partes que são diferentes. Então são essas, as partes diferentes. O início é sempre igual, tá? Identifique os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo que aparecem em cada frase. Então vamos lá. Do caso reto, a gente vai marcar, eu vou marcar aqui de preto, vocês vão escrever, tá? Então vamos lá. Do caso reto, eu e nós. Isso aqui são retos. Ok? Do caso oblíquo, se, me e nos. Mas tia, lá naquela primeira do rapaz, não tinha pronome pessoal do caso reto, mas tinha pronome pessoal do caso oblíquo? É. Em algum momento eu falei que tinha que ter os dois? Não. Então, o rapaz é um substantivo, não é? Eu posso usar o substantivo ou substituí-lo por um pronome pessoal do caso reto. Nesse caso, eu não substituí. Se eu fosse substituir, o rapaz é de quem eu falo. Então, qual o pronome que eu ia usar? Ele. Né? Todos ficaram surpresos quando ele, o rapaz, se levantou e saiu. Ok? Entendido? Compreendido? Positivo e operante. Vamos continuar então. Letra C. Qual é a pessoa gramatical referente a cada pronome pessoal do caso oblíquo na ordem em que aparecem? Então, olha só. Se eu falei que aqui seria ele, o C é terceira pessoa do singular. O me, primeira pessoa do singular. O nós, primeira pessoa do plural. Não se refere a nós? Primeira pessoa do plural. Tá difícil? Impossível ser difícil isso. Tá muito fácil. Vamos lá. Agora escreva a frase usando pronomes pessoais do caso reto e oblíquo na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Então eu vou escrever. Todos ficaram surpresos quando eles se levantaram e saíram. Ok? Ou quando elas se levantaram e saíram. Também está correto. Tá bom? Então aqui eu tenho a letra D. E as outras letras estão todas aqui. Para quem está acompanhando o vídeo, tá sabendo. Ok?
Vamos para o número 9, então, porque agora vocês já fizeram. De ontem para hoje já deu tempo de fazer. Posso apagar, né? Vocês dão um pause aí para poder olhar melhor. Vamos lá, então. Número 9, que tinha gente que não tinha feito desde sexta-feira. Jesus, Senhor, crucificado, me ajude. Porque desde sexta-feira a pessoa não tinha feito o exercício do número 9. Vamos lá, então. Número 9 da página 28. Página 28, número 9. Reescreva as frases a seguir, substituindo os pronomes de acordo com a indicação entre parênteses. Observe que outras palavras também serão modificadas. Isso é o que a gente chama de concordância. A frase tem que ser toda modificada para poder concordar com a palavra que a gente está mudando, tá? Veja o exemplo. Eu não gosto de me atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Aí entre parênteses está, primeira pessoa do plural. Então ficou, nós não gostamos de nos atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Então vamos lá. Letra A. Ele se perdeu no meio da multidão. Primeira pessoa do singular. Eu me perdi no meio da multidão. Ok? Eu me perdi no meio da multidão. Letra B. Nós nos sentamos à mesa para o almoço em família. Terceira pessoa do singular. Singular. Ele ou ela, vou botar ela. Ela se sentou à mesa. Não sei nem o que eu escrevi aqui. À mesa para o almoço em família. Ok? Letra C. Quando eu falei sobre responsabilidades, eu me referi a todos os alunos. Então, terceira pessoa do plural. Elas ou eles, tá? Então, ó, quando eles falaram sobre responsabilidade, vírgula, eles se referiram a todos os alunos. Eu tenho que mudar tudo na frase, ok? Letra D. Ela se dirigiu ao caixa e quitou as dívidas. Primeira pessoa do singular. Eu me dirigi ao caixa e quitei é paguei, tá, gente? As dívidas. Ok? Então, dessa forma, a gente acaba a correção, inclusive daquela parte de quem não fez, e a nossa avaliação vai até aí. Pronomes indefinidos não caem, tá? Só até pronome possessivo, oblíquo e reto. Combinado? Beijos e até já!